Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mateca. Eu sou o professor Walter. No vídeo de hoje quero trazer para vocês múltiplos e o cálculo do MMC, ou seja, do menor múltiplo comum. Essa parte do MMC é uma grande aplicação do que a gente viu no vídeo anterior sobre fatoração. Se você perdeu o vídeo anterior, já está aí embaixo na descrição para vocês. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, dá um like, para que o YouTube veja que nosso canal está crescendo e que eu estou levando uma matemática de qualidade para vocês, tá certo? Vamos lá então? Múltiplos de um número natural. Ó pessoal, tudo isso aqui que eu vou falar sobre um número natural também pode ser estendido para um número inteiro, tá bom? Aqui no caso eu falo natural só para a gente realmente não precisar ficar trabalhando com números negativos, mas de qualquer forma esses resultados aqui são todos válidos para conjunto dos números inteiros, tá ok? Para a gente, primeiramente, entender como que a gente determina os múltiplos de um número natural, a gente precisa lembrar o que significa ser um múltiplo. Por exemplo, o 18, pega o número 18. O 18 ele é múltiplo de 6. Por quê? Eu consigo escrever o 18 como sendo 6 vezes quem? Alguém. Onde este alguém é um número inteiro, é um número 3 nesse caso. Então, pelo fato de eu conseguir escrever o 18 como sendo 6 vezes 3, eu digo que o 18 é múltiplo de quem? De 6. Obviamente, você poderia estar percebendo que o 18 também é múltiplo do 3, tá certo? Então, a ideia de múltiplo é extremamente simples. Então, por exemplo, será que o 18 é múltiplo de 5? Não. Como você não consegue encontrar nenhum número que você multiplica por 5 e dá 18, você diz que o 18 não é múltiplo de 5. Então, nesse caso aqui, 18 não é múltiplo de 5, por quê? Porque não existe nenhum número inteiro x, por exemplo, cujo eu multiplique por 5 e dê 18. Então, a ideia de múltiplo é extremamente simples. Pega o 24. O 24 ele é múltiplo do 4, por quê? Ele é 4 vezes alguém, e esse alguém é o 6. O 32. O 32 é múltiplo de 2, porque ele é 2 vezes alguém. Quem é esse alguém? O 16. E assim por diante, a gente consegue trabalhar com qualquer número natural e verificar quem que são os múltiplos dele, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai generalizar essa ideia pensando em como é que eu construo o conjunto formado pelos múltiplos de um certo número. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Por exemplo, quais são os múltiplos de 12? Para a gente encontrar os múltiplos de um número natural, a gente precisa lembrar do conjunto dos números naturais. Neste caso aqui eu vou considerar que ele começa do 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá certo? Então, quando eu falar quais são os múltiplos do 12, eu estou querendo saber quais são todos os números que são múltiplos de 12. Então, primeira coisa, a notação. Em geral, a gente denota os múltiplos com a letra M. M de múltiplo, aí entre parênteses a gente coloca o 12, então isso significa que eu quero saber qual é o conjunto formado pelos números que são múltiplos de 12. Então nesse caso, como que você faz? Extremamente simples, você pega o 12 e vai multiplicando pelos números naturais. Por exemplo, 12 vezes 0, 0, então 0 é um múltiplo de 12. 12 vezes 1, 12, então 12 é o outro múltiplo de 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, que é o quê? 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. 12 vezes 7, 84. 12 vezes 8, dá 96 e assim por diante. Agora, por exemplo, quais são os números que são múltiplos de 32? Então eu vou olhar para os múltiplos do número 32. Mesma estratégia, 32 vezes 0. 32 vezes 1, 32 vezes 2, 33 e 32 vezes 4, 128 e assim por diante, tá certo? Então, observe que o conjunto dos números que são múltiplos de alguém é um conjunto infinito, uma vez que o conjunto dos números naturais é o conjunto infinito. Observe que existe um número que são múltiplos, que estão tanto, por exemplo, aqui no caso no 12, quanto no 32. E este número é extremamente importante, que é o que a gente vem a chamar de MMC, porque no caso aqui, no nosso exemplo, ele é o menor número que é múltiplo tanto do 12 quanto o 32. E trabalhar com números que são múltiplos comuns é extremamente importante, a gente vai usar muito, principalmente, por exemplo, para somar frações, quando os denominadores são diferentes. Aí você lembra, tem que tirar o MMC. Exatamente, é daqui. Mas como é que a gente faz
para encontrar o MMC entre dois números, entre três e assim sucessivamente. É o que eu vou dizer para vocês. Olhem só. Como a gente acabou de ver, o 96 era um número que era múltiplo tanto do 12 quanto do 32 e ele é o menor. Como é que a gente faz para encontrar esse número mais rápido, mais fácil, sem necessariamente a gente precisar listar os múltiplos de um número, certo? Essa maneira de se fazer a gente chama de algoritmo do MMC, que você vai fazer o quê? Você vai fazer a fatoração simultânea dos números. Por exemplo, no caso, eu quero fatorar o 12 e o 32 simultaneamente. Então, vamos lá. Por 2, aqui o 12 dá 6 e o 32 dá quanto? Dá 16. Por 2, o 6 aqui dá 3, 16 por 2 dá 8. Por 2 de novo, aqui mantenho 3 porque eu não consigo, e 8 dividido por 2 dá 4. Por 2 novamente, aqui mantenho 3 e aqui fica 2. Por 2 novamente, aqui mantenho 3 e aqui fica 1. Agora por 3, aqui fica 1 e aqui fica 1. Então significa que você vai fazer o mesmo processo, só que obviamente você só vai conseguir utilizar aqueles que realmente você consegue dividir. Os que você não conseguir, por exemplo, 2, não consegue dividir o 3. Então você vai manter no 3 até você sumir com as parcelinhas que o 2 consegue dividir ou qualquer outro número que assim seja. Então, última parcela tinha 3 e 1, então basta você dividir por 3. Eu termino quando eu chego no 1 ou quantos uns forem necessários, dependendo da quantidade de números que eu estou calculando o MMC. Bom, beleza. O que eu faço com esses números? Esses números, o MMC entre o 12 e o 32, ele vai ser dado pela multiplicação desses números. Do 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? E vezes o 3. Isso aqui vai dar o quê? 2 à quinta, certo? Vezes 3. 2 à quinta é 32. 32 vezes 3 é igual a quanto? 96. Então, o que esse 96 representa? O menor múltiplo comum, tanto do 12 quanto do 32. Então, esse método é extremamente simples, bastante usado. A gente vai usar ele em diversos momentos das nossas aulas, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu deixo mais uma vez para vocês a importância de você saber calcular o MMC entre 2 ou 3 ou 4, seja lá quantos forem os números. Principalmente quando você for trabalhar com soma de frações, que é algo que você não tem escapatória, você sempre vai cair numa soma de fração e, se os denominadores delas forem diferentes, o método do MMC é extremamente válido e utilizado para você calcular tal soma, tá certo? Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!